Uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, pessoal virtualmente, pessoal presencialmente, pessoal espiritualmente falando. Na tarde de hoje, teremos mais uma rica oportunidade que a gente poder se autoanalisar e construir um entendimento da proposta da vida através do entendimento do Evangelho, através da compreensão da doutrina espírita. Na tarde de hoje, nosso amigo Geiso vai expor para nós o capítulo Muitos Chamados e Poucos Escolhidos. É o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. E lembrando que semana após semana, sequencialmente, os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo são expostos. Na terça-feira, às 8h30 da noite, tem uma outra sequência, né, do 1 ao 27, e no sábado, às 4 horas da tarde, também estamos numa outra sequência, mas todos os capítulos que se encadeiam são expostos de forma a ampliar nosso entendimento da proposta da vida. Hã, Quem quiser nos procurar através das redes sociais ou presencialmente aqui na nossa sede, basta vir ou entrar em contato. Nós temos outras atividades voltadas a crianças, tem estudo do Livro dos Espíritos também, tá? Então, temos todos um bom aproveitamento e vou passar a palavra ao Geiso. Boa tarde, pessoal. Bom, então, o capítulo dessa tarde é esse, muitos chamados, poucos os escolhidos. Eu vou já de início ler a passagem que dá origem para que a gente consiga fazer as correlações, certo? É a parábola do festim de bodas, ou seja, de uma festa de casamento. Diz assim: falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus. Então, o que eram parábolas? Pequenas histórias de conteúdo moral que Jesus contava para transmitir determinados valores. Da mesma maneira que uma criança tem dificuldade de entender se tu falar conceitualmente para ela, se tu falar mais profundamente de sentimentos, nós, quanto mais para trás dentro do processo evolutivo, com menos capacidade de enxergar essas questões subjetivas, a gente precisa de questões objetivas, palpáveis, que a gente consiga então fazer correlação entre o que está sendo explicado e a prática da vida. Então ele fazia muito isso, ele pegava pequenas histórias, pequenas situações, para transmitir valores. E aí ele começou então a contar mais uma, que é muito significativa. Ele começa explicando a respeito do reino dos céus, porque ele começou a falar sobre isso, sobre a questão do reino dos céus. E as pessoas não entendiam bem como que era ou como faziam para entrar no reino dos céus. Porque na cabeça das pessoas, o reino dos céus é como se fosse um outro tipo de reinado, é uma coisa meio difícil de entender. As pessoas estão acostumadas ali com os reinos humanos, né, com regiões por onde, dentro de onde o poder do rei se estende, fica muito vago. Então, muitas vezes, se vocês pegarem ah, os evangelhos e até esses livros espíritas que, como o da Amélia Rodrigues, na psicografia do Divaldo Franco, contam as histórias do evangelho, muitas vezes as pessoas perguntavam, chegavam para ele e perguntavam: mas senhor, como é que eu faço para entrar no reino dos céus? Como é que eu faço para tomar parte no teu reino? Então ele começa a contar uma história para explicar isso. E essa explicação não é só para aquelas pessoas. Na verdade, ela vai falar de fundamentos, vai usar os contextos da época, mas vai falar de fundamentos morais que servem para todos nós até hoje. Aonde estão as dificuldades para conseguir entrar, o que é e como fazer. Então ele começa dizendo assim: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas, o casamento de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir.
Então, nessas parábolas que Jesus contava, ele fazia também, usava muito isso, coisas assim contraditórias aparentemente, que geravam um impacto em quem escutava. Tipo assim, como? Foram convidados para uma festa de casamento e se recusaram a ir? Por quê? Quem se recusa? Um povo pobre, com dificuldade, quem se recusaria a ir numa festa de casamento? Por quê? As pessoas começam a prestar atenção. O rei despachou outros servos, com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Cevados eram os bichos que já estavam engordados para serem abatidos. Já estavam no ponto de abate. Então, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde às bodas, insiste ele. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, com o convite, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Desdenharam. Os outros pegaram os servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes, humilhações, agressões. Mataram os servos. E mais as pessoas que estão ouvindo aqui vão ficando, mas como? Sério, o que o servo, coitado do servo, o servo foi lá fazer um convite e aconteceu tudo isso? Por quê? Ele continua. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Depois eu vou voltar fazendo as correlações. Então, disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas, e chamai, ou seja, os lugares de cruzamento público, e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos, então, saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas, o salão onde ia ser realizado o casamento, se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa. E dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, não estava adequadamente vestido para o casamento, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés, e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Voltando, então, às relações, o que acontece? Vamos fazer a correlação agora da ideia para os contextos reais, né? Da história, da parábola para os contextos reais. Como é comum na Bíblia, aparecem diversas vezes relações de casamentos entre o Filho de Deus e a humanidade. Na verdade, todos nós somos filhos de Deus. Mesmo que tenhamos desequilíbrios, problemas, tenhamos construído essas coisas para nós mesmos, todos somos filhos de Deus porque todos fomos gerados por Deus. Mas se chamava de filho de Deus a Jesus justamente por causa da semelhança, do quanto ele vivia integralmente os valores da lei divina. Da mesma maneira que a gente faz esse tipo de coisa aqui. A gente diz assim, quando tem um filho que é muito parecido com o pai, a gente diz assim, é bem filho do fulano, porque é muito parecido. Então, a relação era essa. No casamento entre Jesus e a humanidade, a simbologia é justamente do casamento de valores, em que Jesus ensinaria os valores e a humanidade iria aderir a esses valores. Quando os valores fossem os mesmos, haveria um casamento. A gente vê isso lá no capítulo Não Separeis o que Deus juntou,
que, na verdade, um casamento, mesmo entre pessoas encarnadas, ele depende, para que ele realmente exista, justamente da comunhão de ideias. A gente casa com as ideias, porque se houverem diferenças, por mais que elas sejam camufladas durante um tempo, elas vão aparecer e isso vai gerar problemas, conflitos, dores, separações. Vai se separar aquilo que de fato nunca teve unido na essência. A mesma ideia aqui. É preciso que a humanidade, as pessoas, as individualidades, coloquem esses valores dentro de si para que o casamento ocorra. Quem são os servos que foram enviados para com o convite para o casamento? Os diversos espíritos superiores que nós ficamos conhecendo aqui na história da humanidade como santos, como profetas, como, enfim, pessoas com esse tipo de nomenclatura, espíritos acima da média da humanidade, que vieram justamente para começar a falar desses valores e convidar as pessoas a mudarem os seus comportamentos. Então, aderirem àquilo. Inicialmente, o que as pessoas fizeram? As pessoas simplesmente desprezaram isso. Aí eu estou falando, por enquanto, de um panorama histórico. As pessoas desprezaram, não gostaram, continuaram nas suas vidas. Mais tarde, dentro do processo histórico, da evolução do tempo, o que aconteceu? Algumas pessoas aqui encarnadas começaram a aderir a esses valores. Poucos, mas começaram a aderir. E as ideias, em todos os lugares do mundo, sob diferentes religiões até, elas começaram a se difundir. Vocês podem ver que as ideias de amor, de fraternidade, de tolerância, de perdão, elas estão em quase todas as religiões. E isso foi ganhando mais vulto entre as massas. Os poderosos, que têm a sua satisfação nas questões do domínio, do poder e do controle temporal, não gostando disso, começaram, inclusive, a fazer o que ele diz aqui, matar os servos. Fazer ultrajes, humilhações. O próprio Jesus, quando esteve aqui encarnado, passou por essas coisas, como nós sabemos. E os que vieram antes dele e os que vieram depois dele também passaram por isso. É essa história que ele está contando. Ele sabia como tinha sido, mas mais que isso, sabia como seria. E ele coloca esses elementos na passagem. Aí diz assim, depois disso: sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra ele seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou as cidades. Isso é uma figura, mais uma vez, dentro da parábola, que mostra as relações de consequência. Aquilo que se nutre, aquilo que se colhe. Se vocês olharem, todos os impérios ruíram sobre as suas próprias bases. Começaram, tiveram um ponto de ápice, de pujança, e depois, nas brigas, nas lutas, nas disputas, nas expansões territoriais, ruíram. E a grande maioria desapareceu. Alguns restam, assim, ruínas. Então, é uma figura que fala das consequências daquilo que se nutre e que gera como... Quem nutre a guerra, o domínio, vai ter como consequência o quê? A guerra e o domínio. Num momento eu sou dominante, no outro eu sou dominado, porque as coisas se invertem. Surge alguém mais poderoso, mais capaz. Então disse a seus servos: o festim de bodas está inteiramente preparado, mas os que para eles foram chamados não eram dignos dele. A quem ele está se referindo? Inicialmente, ainda dentro desse panorama histórico. Ao povo hebreu, principalmente. Os convites chegaram em diversas partes do mundo. Mas, nessa época em que Jesus encarna até, o povo hebreu ainda é o único povo oficialmente monoteísta, ou seja, que acredita em um único Deus. Todos os demais acreditavam em vários deuses e viviam fazendo trocas com os deuses em quem eles acreditavam. Então, eles faziam um determinado tipo de culto ao Deus para ganhar daquele Deus alguma coisa material em troca para suas vidas, para suas colheitas, para a extensão do seu domínio. Então, é por isso que Jesus, inclusive,
nasce ali. Porque acreditar no Deus único significa conseguir já entender que tudo é fonte de uma mesma vontade. Não há essas disputas que a gente vê no politeísmo, em que um Deus vai lá e briga com o outro, e um mata o outro, e um tenta destruir o outro, e eles competem entre eles, que parece uma desarmonia entre as forças da natureza. Quando a gente entende a existência de Deus e de uma única vontade, as coisas têm que ter uma coerência. Então, um povo que já consegue compreender essa ideia já está um pouco mais preparado que os demais para receber a continuação, a continuidade do processo de evolução. E aí eles dizem assim: bom, o povo hebreu, de forma geral, foi chamado. Só que o que eles fizeram lá na época? Eles pegaram e crucificaram. Por quê? Porque eles estavam interessados num levante civil, eles estavam sob domínio do Império Romano, eles não queriam estar sob domínio do Império Romano, porque eles pagavam pesados impostos, não queriam domínio, então eles esperavam um Messias, um líder, que fosse fazer essa revolução. Quando Jesus não faz essa revolução física, ele faz revolução exatamente nos corações, ele mostra valores que até então e vive valores que até então não existiam, as pessoas se decepcionam. Insufladas pelos fariseus, o partido político religioso mais dominante da época, alguns membros desse partido se revoltam. E chega aquele momento que todos nós conhecemos em que Pôncio Pilatos, não identificando nenhum perigo em Jesus para o Império Romano, oferece ao povo a possibilidade de soltar alguém na Páscoa, que ele sempre fazia, era um costume. E aí ele oferece Jesus ou Barrabás? E aí a população grita Barrabás. E Jesus é crucificado. Então, tendo recebido os convites, tendo chegado de todas as maneiras as informações, as demonstrações vivas através do próprio noivo, nada foi aceito. Então, como o noivo, embora crucificado, continua existindo, continua vivo, sendo governador do planeta e zelando pelo nosso processo evolutivo, o rei, que é Deus, determina assim: e depois as encruzilhadas, e chamai todos quanto encontrardes. Ou seja, distribui para todo mundo, que agora não vai ficar só mais no povo. E ainda sob esse panorama histórico, vocês notem que o que aconteceu? Os próprios apóstolos saíram a viajar pela Ásia, pela Europa, pela África, e foram fundando diversas igrejas, que não tem nada a ver com essas igrejas que a gente conhece hoje. Eram lugares extremamente simples e pobres, onde se viviam os ensinamentos de Jesus, se acolhiam as pessoas, se ajudavam. E assim começa a difusão dos valores pelo mundo. Só que à medida que os valores se difundem pelo mundo, vocês notem que, claro, não há uma adesão total, geral, de todas as pessoas a quem essas mensagens chegam. Vocês podem ver por nós mesmos como isso funciona. Porque nós ouvimos muitas coisas, nós entendemos muitas coisas, mesmo às vezes sem ter muita clareza a respeito de todo o processo, tendo dúvidas, cada um de nós tem noção a respeito de coisas assim que já sabe que faz errado e que não deveria fazer. E se mantém fazendo. Depois que, por exemplo, a gente começa a estudar a doutrina espírita, que é o Consolador Prometido, que a gente também estuda no outro capítulo, a gente entende mais a respeito da vida. O objetivo da doutrina é justamente o autoconhecimento e ainda assim, o que acontece? A gente permanece agarrado aos próprios conceitos, às próprias ideias, aos próprios comportamentos, inflexíveis. Então, da mesma maneira, nesse panorama histórico, à medida que as ideias do evangelho, do cristianismo foram se difundindo dentro dos lugares, dentro das culturas e dentro das diversas religiões, não houve uma aceitação plena. A pessoa muitas vezes faz o que a gente tomou até por hábito, porque se tornou rotineiro. Então eu passo a
me dizer cristão ou seguidor de determinadas ideias, dentro de uma determinada religião, e eu adoto um hábito externo. Eu tenho um comportamento, eu repito frases, eu aconselho os outros, eu faço uma frequência até um determinado lugar, um determinado dia da semana, eu faço um culto. E isso não modifica quem eu sou. Isso é só um hábito externo. Eu permaneço com as minhas dúvidas, os meus conflitos, as minhas disputas, a priorização do meu eu em detrimento da compreensão e da afetividade dos demais, a fraternidade só existe até o momento em que o meu interesse não é afetado, não é abalado. Aí vem a última parte, que representa exatamente isso que eu estou falando. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, quer dizer, todo mundo que tinha recebido a mensagem, que tinha sido chamado, ele foi ver, dando com um homem que não vestia a túnica nupcial. Esse homem representa todo mundo em quem chega a mensagem, em que se dá conta que não deveria mais ser de uma determinada maneira, mas insiste naquela ideia. Então, se ele vestir a túnica nupcial aqui, representa colocar para dentro de si os valores. É uma simbologia. Disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? Isso é uma figura, porque na verdade não tem como tu entrar no reino dos céus sem ter colocado no teu coração os valores. Mas como é que Jesus ia explicar isso para aquele povo naquela época dentro dessa história? É uma figura. Como tu entrou aqui sem os valores? É como se alguém chegasse e nos perguntasse diretamente: por que que tu ainda não faz o que tu já sabe, da tua própria consciência, tu já entende que tu deveria fazer? Por que que tu não muda as coisas que tu sabe que tu deveria mudar? Por que que tu insiste nos erros que tu já tem? Não estou nem falando daqueles que tu tem dúvida, eu estou falando daqueles que tu sabe. Por que que tu insiste? Por que tu não vestiu a túnica nupcial? O homem guardou silêncio, porque é uma coisa, quando a gente é exposto perante a nossa própria falta, a gente é pego numa atitude que demonstra exatamente a não vivência daqueles valores que a gente diz manter, a gente fica sem palavras. Não tem muito o que dizer, a gente está exposto. Foi pego. E aí ele fica constrangido, é a situação. Então, disse o rei à sua gente. A sua gente. Quer dizer, existem aqueles que cumprem, que já se equilibraram dentro da coisa. Atai-lhe os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Aí diz, poxa, mas que agressão, né? Que coisa. É uma figura, mas ainda assim, por que uma figura tão pesada? Atar os pés e as mãos e jogar nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes? Nessa figura, mais uma vez, há uma relação prática com o sofrimento, com a colheita das consequências. Porque da mesma maneira que os impérios ruíram, naquela história, no panorama histórico que eu estava falando, as individualidades também ruem. Porque à medida que a gente se mantém egoísta, isolado, etc., etc., mantendo sentimentos desequilibrados, culpas, desafetos, mágoas, isso tudo vai gerando uma série de consequências sobre o nosso corpo, sobre a nossa alma. A gente vai ficando cada vez mais desequilibrado. E isso se apresenta nas consequências sob forma exterior. Não é o corpo que fica doente? Quando vocês ouvem falar, por exemplo, do umbral, que muitas pessoas acreditam fazer uma correlação como se fosse um inferno, segundo a doutrina espírita, e não tem nada a ver, porque na verdade o umbral ele é a região espiritual que fica exatamente aqui onde nós estamos, na crosta terrestre, no chão aqui do planeta,
que ficam aqui exatamente os espíritos que ficaram preocupados com esses valores, essas coisas, culpados, apegados. Quando nós morremos, se nós permanecemos nesses mesmos valores, é aqui que nós ficamos. Então, se aparecem ali, como a gente vê na literatura espírita, vocês veem isso, por exemplo, em detalhes no primeiro capítulo do primeiro livro da série do André Luiz, que tem o filme lá, O Nosso Lar. É uma descrição de coisas, aí tem lodo, é escuro, passam bichos, assim como se fossem pessoas com formatos animalescos. O André Luiz, vendo aquilo, ele tem medo, ele tem sede, ele tem fome, ele não consegue se saciar, ele vive angustiado ali, arrependido, com um monte de conflito. Ele tenta rezar, pedindo ajuda a Deus para tirar. Ele não acreditava muito em Deus, a mãe dele acreditava, ela era católica, e ela era católica, mas ela realmente vivia os valores ensinados por Jesus. E ela tentou passar isso para ele, mas ele não absorveu. Então ele faz as orações mecânicas para sair dali e não funciona. Ele só consegue sair quando ele realmente se volta. Não tem que ter alguém que gerencia tudo isso. Deve ser disso que a minha mãe me falava. E aí ele faz ele se volta para esse ser e realmente, como ele nunca tinha feito, naquele orgulho de médico que ele era, a vaidade humana, ele se quebra e realmente pede ajuda. E aí, quando isso acontece, a ajuda vem. Mas são descrições de um lugar exterior que é formado por quem? Pelas pessoas que ali estão. Os seus sentimentos, os seus conflitos, a sua maneira de ver, o seu psiquismo, como vê a vida. Como assim no mundo espiritual vai ter lodo, lama, escarpa, montanha? Por que no mundo espiritual permanece? Porque as pessoas que estão ali criam isso. Da mesma maneira que depois na colônia espiritual, quando vocês veem lá no mesmo livro, aí o André Luiz, por exemplo, ele é levado para uma colônia espiritual. Lá na colônia espiritual tem casas, tem praças, tem lugares, tem fontes e coisas do tipo. Aquilo lá é criado pelos habitantes dali. Da mesma maneira, não é tão difícil assim de entender que nós criamos os nossos lugares. Existem casas de pessoas que são assim uma verdadeira bagunça, sujas, desorganizadas. Existem casas que são limpas e organizadas. Então, quem é que faz aquilo ali? Quem é que cria aquilo ali? Quem é que expressa o seu interior naquilo ali? O próprio indivíduo. Então, essas trevas exteriores, elas representam esses estados de conflito interno que se manifestam no campo das formas, seja no mundo encarnado, seja no mundo espiritual. E é um sofrimento real, intenso, por isso que haverá choro e ranger de dentes. O ranger de dentes ele acontece dentro de uma aflição muito grande. Isso é real, a gente vê através dos fenômenos mediúnicos os espíritos que se encontram nesses estágios, nesses estados atuais, demonstrando exatamente esse contexto. Tem uma razão, tem uma construção, uma cultura. Eles viveram dentro daqueles estados, cultuando determinadas coisas, da mesma maneira que nós vivemos. Quando a dor nos chega, ainda aqui encarnados, e a gente tem problemas, doenças, decepções, impactos, a gente não gosta, a gente chora. Mas a gente deveria dar graças a Deus, quer dizer, realmente agradecer e reconhecer. Porque se eu pegar essa dificuldade e usar ela a fim de me transformar, de quebrar uma ilusão, de mudar o meu comportamento, o meu sofrimento depois pode ser diminuído, ou pode ser até evitado, se eu realmente mudar. Mas o que na maioria das vezes acontece é que a gente passa pelas dificuldades para logo em seguida voltar aos mesmos estágios, aos mesmos estados internos, aos mesmos comportamentos, aos mesmos vícios, às mesmas emoções. E aí chega uma hora que o corpo não resiste mais, porque ele tem uma duração, é material, e a gente volta ao mundo espiritual, levando conosco todos esses conflitos. O que acaba gerando, como a gente volta para o mundo original, sem as mesmas ilusões, sem as mesmas dúvidas que agora encarnado a gente pode dizer, será que é? Será que acontece? Será que é assim? Lá já fica mais difícil, porque agora eu estou no mundo espiritual, realmente a vida continua. Eu sou imortal. Meu corpo é mortal, mas eu, espírito, sou imortal.
E os arrependimentos, como é que eu vou lidar, como é que eu vou corrigir, eu tento negar, isso tudo geram sofrimentos enormes. Eu mantenho as tentativas de controle, de poder que eu tinha quando estava encarnado, cultuo desafetos, desavenças, vou na direção até de manter o sofrimento das pessoas. Vocês podem achar que não, mas isso é muito comum. A gente vê isso rotineiramente. Então, Jesus está falando, dentro desse panorama, dessa história, de tudo isso, de todos esses eventos históricos, mas que representam também, porque quem constrói a história somos nós, individualidades. Então, da mesma maneira lá que o povo hebreu não aceitou as ideias, os conceitos, de forma generalizada, alguns aceitaram, mas foram a minoria. A gente tem notícias pela própria Bíblia que haviam alguns grupamentos. Além dos 12 apóstolos, havia um grupamento de aproximadamente mais 70 pessoas que eram seguidores mais diretos ali de Jesus, no sentido de realmente se esforçar para viver e contribuíram na difusão do evangelho. Após a morte de Jesus, a gente tem notícia que aproximadamente 500 pessoas, além dessas iniciais que eu já falei, eh, se imbuíram desses valores e transformaram as suas vidas. Ou seja, um número muito pequeno diante da população total. Da mesma maneira acontece aqui. Por isso que vocês estão vendo que agora o título, muitos os chamados, mas poucos escolhidos. A muitos a mensagem chega, mas muitos são aqueles que a colocam dentro de si, vestem a túnica nupcial, vestem os valores. Por quê? Porque fazer isso dá trabalho. A gente tem que se confrontar com os nossos próprios impulsos. A gente tem que matar as justificativas que a gente arranjou para nós mesmos para dizer que eu vou me manter assim. Como é que eu não vou fazer isso, eu não vou reagir assim, se a fulano reage assim, age assado? A gente transfere para o outro. Eu vivo repetindo isso aqui, porque isso realmente é muito comum. E aí, quando a gente vai lá e diz, tá, mas se o fulano fez assim, então a gente está esperando que todas as pessoas, e não se dá conta, a gente está esperando como se todas as pessoas tivessem que reagir e se comportar da maneira que nós esperamos. Aí, se todo mundo tiver paciência, for agradável, fizer as nossas ideias, atender as nossas vontades, aí a gente fica equilibrado. Qual é a chance disso acontecer? Sempre vão haver pessoas que vão discordar, porque elas também estão nos interesses delas. Então, da mesma maneira que nós queremos isso para nós, a cada um quer isso para si. E aí, há esse choque de vontades, uns tentando impor, puxar para si as vantagens, que os outros façam aderência ao seu comportamento. Então, essa expectativa, ela é a mais comum e a mais superficial. Porque, na verdade, se eu realmente quero um valor dentro de mim, que ele passe a ser meu, eu quero mudar uma característica, eu quero ter mais equilíbrio, eu quero ter mais paciência, eu quero ter mais fraternidade, eu quero desenvolver determinadas coisas, aí cada um pense no que quer desenvolver, eu quero desenvolver uma capacidade de enobrecimento de valores maior, isso não pode depender dos outros, porque senão nunca vai acontecer. Então, se eu quero esses valores, se eu quero casar com Jesus, se eu quero eu quero esses valores dentro de mim, então eu não vou poder dar justificativas. E essas justificativas, elas acontecem, aí vocês prestem atenção nas vidas de vocês, essas justificativas acontecem nos momentos de crise, nos momentos em que a gente é exposto à situação. Então, quando a pessoa está ali nos metendo o dedo na ferida, nos dizendo alguma coisa, ou teve um comportamento que nos desagradou, a gente tem uma reação interna. Essa reação interna ela é calcada numa justificativa. Ela vem e aí tu tem duas opções. Ou tu pega ali e vai dizer assim, não, mas o outro está fazendo assim, que saco, sacanagem, não sei o que, não sei o que. Não deveria, não poderia, não vou levar desaforo para casa, fico triste, fico magoado, fico isso, fico aquilo. E aí eu estou continuando com aquele mesmo comportamento. Por mais que seja justificado, o comportamento de fato existe, continua existindo dentro de mim. Ou eu vou pegar aquilo que eu já sei,
os propósitos que eu estabeleci antes daquele momento de modificação, e ali agora eu vou escolher esse novo valor. Eu vou ter que resistir, vai ser difícil, mas eu não posso me desequilibrar, me afetar, descontar nos outros, porque se eu fizer isso, eu estou falhando. Eu estou me mantendo, sendo a mesma pessoa. Muitas vezes a gente se sente agredido pelo comportamento dos outros, pelas falas, se sente desconsiderado, se sente isso, se sente aquilo. Todo mundo passa por isso. Muitas vezes isso é verdade, muitas vezes não é, muitas vezes são questões circunstanciais, existem outros valores que do teu ponto de vista, tu só está enxergando o que te afeta, e a outra pessoa às vezes está pensando numa coisa maior. Mas independente se a agressão seja intencional, não intencional, seja verdadeira ou não, se eu quero ser equilibrado, não posso depender dessa avaliação. Agredido ou não agredido, sendo real ou não sendo real, eu escolho o equilíbrio. Eu escolho os novos valores. Essa é a consolidação exatamente disso. O vestimento da túnica nupcial não é eu chegar e falar coisas, e repetir, e vir aqui e fazer frequência numa atividade religiosa. No nosso caso, vir aqui, ouvir a palestra, tomar passe, mesmo ser trabalhador aqui espírita, no sentido de nas atividades daqui da sociedade espírita. Isso não é vestir a túnica nupcial. Isso é estar na festa, é ter recebido a mensagem sem vestir a túnica nupcial, porque a túnica nupcial são os valores internos. Tanto que tem, aqui nesse mesmo capítulo, eu não tenho condição de ler por causa do tempo, já estamos chegando no fim, mas se vocês pegarem e forem ler, vocês vão ver que tem uma parte aqui mais na frente, que diz assim: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Isso é uma parábola também, melhor, uma passagem, não é uma parábola que Jesus não está contando uma história, ele está fazendo uma afirmação, e ele fala isso: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. O que isso representa? Dizer Senhor, Senhor é isso, eu cruzo as mãos, eu peço Senhor, Senhor me ajuda, porque eu estou aqui, porque eu faço, porque eu sou, porque eu aconteço, porque eu mereço. Aí ele diz, mas eu não digo isso, eu não acho que eu mereço. Mas então por que eu me magoo quando eu não recebo o que eu acredito que eu deveria receber? Seja dos outros, seja da vida. Eu não aceito a vida. Então olhem como há uma divergência entre o que eu digo, o que eu penso a meu próprio respeito e as minhas atitudes. Por isso que a doutrina espírita foi escrita com o intuito de autoconhecer, para a gente mudar exatamente essas confusões, se esclarecer a nosso próprio respeito, enxergar como se é. Dói? Dói, mas a gente tem uma chance real de construir algo verdadeiro e definitivo. Então, não é por o ato externo. É isso que representa o não dizer Senhor, Senhor. Não é pelo que eu falo, pelo que eu digo, onde eu vou, mas pelos valores. E eu meço isso nas situações. Nas situações crise, nas situações desafio. Exatamente aquelas situações que eu digo assim, não, aqui eu posso porque aqui está muito difícil. Aqui eu posso porque o outro está sendo muito assim ou muito assado. Aqui eu posso. É Araí que era para mim fazer. Ah, mas eu não estava preparado. Não era o dia, não era o momento, eu não me preparei. Bom, então eu tenho que prestar atenção e ver que a vida me trouxe um desafio em um determinado momento. E contando com a minha possibilidade de sucesso. E não para que eu fracassasse. Se eu fracasso, eu tenho que refletir mais, desenvolver mais determinação, mais vigilância, mais cuidado. Por isso que Jesus falou, vigiai e orai. Primeiro vigiai. Depois de estando vigilante, aí tu ora, pede ajuda, pede força, mas te coloca na posição de combate ao teu próprio interior. A modificação. Fazendo isso, tu vai vestir a túnica nupcial. Esses valores vão te levar ao reino dos céus, que não é um lugar externo, circunscrito. Porque senão seria semelhante às trevas exteriores. Não é exterior. É um lugar interior, é um estado da alma, em que o indivíduo consegue conviver com todas as situações sem se desequilibrar.
Ele pode sentir, pode lamentar, mas não se desequilibra, não tira a perspectiva, não muda o comportamento nobre que ele adquiriu, ele permanece na sua trajetória. Jesus, muitas vezes, chorou com determinadas situações que aconteceram lamentáveis ali no entorno dele, mas isso não mudou quem ele era, não fez com que ele se magoasse, não fez com que ele deixasse de amar. Ele continuou na sua tarefa. Então, para que nós, se nós já estamos amadurecidos, já estamos cansados dos nossos conflitos, das repetições desses comportamentos internos, encarnados ou desencarnados, e desejamos uma transformação, desejamos entrar no reino dos céus que é dentro de nós, então a gente vai precisar mudar essas relações todas. Como eu disse, Deus não nos criou para o fracasso. Deus não nos criou para que nós ficássemos assim. Nós ficamos assim porque nós nos damos desculpas, nós nos vitimizamos, nós preferimos achar que é difícil. Mas a hora que a gente sai disso, tudo está disposto na vida, todas as leis que Deus criou estão dispostas na vida para que a gente tenha sucesso, para que a gente consiga esse processo. Isso é adulterado, eu sei, nas religiões falando de um sucesso material. Mas muitas vezes o fracasso material é o que te leva a uma transformação moral. Então, tudo isso sempre foi falado por Jesus para dentro, para o interior. Aí vocês vão entender por que pessoas que representaram, que a gente tem como exemplo, mesmo na pobreza, mesmo com doenças, eram estáveis, eram felizes e transmitiam felicidade. A gente não vai conseguir mudar o estado num estalar de dedos, mas a posição interna, essa pode ser modificada no estalar de dedos. Na hora que a gente se determina a caminhar numa estrada, a gente tem toda a estrada para caminhar, mas a gente se direcionou, a gente entrou na estrada e está na estrada. E vai ter os desafios, os perigos naturais da estrada. E a gente vai ter que ir superando cada um deles, cada desafio. E cada desafio superado é uma nova conquista, é uma nova capacidade, é uma emoção mais nobre, é uma compreensão um pouco maior da vida, de Deus. E aí a gente vai aprendendo a amar o Criador de tudo isso, enxergar essa vontade única que rege tudo, que rege todas as leis, e admirar pela justiça, pelo amor que está presente, que hoje muitas vezes a gente ainda se revolta. E aí enxergando o valor, a justiça, se integrando cada vez mais nisso, a gente vai desenvolvendo aquilo que Jesus falou e que antes Moisés já havia falado, que é o primeiro mandamento. A gente vai se aproximando do amar a Deus sobre todas as coisas. Mas para chegar lá, a gente vai ter que aprender a amar o próximo nessas relações todas, como a si mesmo. Esse é o desafio. Tá certo? Até uma próxima. Muito bem, então agradeço a presença de todos vocês. Compartilhem, né? Se serviu e tocou vocês e ampliou o entendimento, compartilhe com amigos, familiares, nos ajude a divulgar, a ampliar o entendimento que tanto nós precisamos, assim como todo mundo, e tenham um bom fim de semana.